Já parou para pensar o que você diria para uma civilização extraterrestre? Essa semana foi aniversário do Carl Sagan, seria o aniversário dele, né, se ele ainda estivesse vivo. E essa semana agora a gente comemora os 45 anos da mensagem de Arecibo, que foi a primeira tentativa da civilização humana de enviar uma mensagem para uma civilização extraterrestre qualquer. E essa mensagem ela foi muito pensada não só por Carl Sagan, mas também por Frank Drake, que é um outro astrônomo que foi diretor aqui do Observatório de Arecibo. E eles pensaram o que dizer para uma civilização extraterrestre e como enviar essa mensagem para o espaço. Naquela época, 45 anos atrás, já havia um movimento bastante estabelecido dos cientistas na busca por sinais alienígenas, né? Então, eles estavam utilizando alguns radiotelescópios na Terra para observar o céu e tentar identificar padrões que fossem padrões artificiais, que não fossem padrões emitidos por estrelas ou por outras fontes astronômicas. Então, esse era na verdade, aquilo foi o início do projeto SETI, né, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, e quem encabeçou esse projeto foi o Frank Drake, que ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro projeto que chamou OSMA, que foi um projeto no qual ele utilizou um radiotelescópio de Green Bank e tentou buscar sinais no que a gente chama de banda L, né? Banda L é uma banda de frequência rádio que fica entre 1 e 2 GHz, ou gigahertz, 1 e 2 GHz, e essa é seria a frequência de emissão do hidrogênio. Então, é por isso eles estavam buscando emissões nessa frequência, porque eles entendem que hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, então qualquer inteligência extraterrestre teria domínio sobre essa frequência. Então foi por isso que a escolha da banda L se deu. Pois bem, Frank Drake já tinha começado o projeto OSMA há alguns anos, os cientistas já tinham feito aquele encontro lá em Green Bank, que foi o que deu início ao projeto SETI, né? E eles estabeleceram algumas que seriam as métricas, né, e o que eles esperariam encontrar num sinal alienígena. Então eles pensavam que, por exemplo, se um extraterrestre, uma civilização extraterrestre estivesse tentando fazer contato com a gente, eles inicialmente iriam enviar sinais que fossem para te chamar a atenção. Então eles enviariam sinais esquisitos, periódicos, e depois sim enviariam a mensagem. Quem assistiu o filme Contato, que é um filme baseado na obra de Carl Sagan, viu como é que foi que os astrônomos receberam uma mensagem extraterrestre. Quem não assistiu Contato, assista. É um filme que hoje em dia já é vintage, né, de 97, mas foi um filme que mudou a minha vida pessoalmente, porque me fez pensar em entrar nas ciências, mas muitas colegas da área também foram inspiradas por esse filme, no qual Judy Foster, ela interpretava o papel que foi baseado e inspirado na maravilhosa Jill Tarter, que é uma das pioneiras do projeto SETI, uma astrônoma incrível que mora na Califórnia. Enfim, lá na época, então, já tinha esse movimento do SETI, mas o que estava acontecendo, na verdade, foi meio que uma jogada de marketing aqui do Observatório de Arecibo. O que aconteceu foi que o observatório estava fechado, porque o Observatório de Arecibo ele foi criado inicialmente para que fosse um radar ionosférico. Só que para a astronomia, as frequências que se observavam, que eram baixas frequências rádio, né, megahertz, 300 megahertz, 400 megahertz, não era muito interessante para a astronomia. Os astrônomos eles queriam ir para mais alta frequência, principalmente na banda L e para cima, acima de gigahertz. Então, para que houvesse possibilidade dos astrônomos utilizarem aquele radiotelescópio, havia necessidade de mudar toda a superfície do prato. Então, eles tiveram que fechar o radiotelescópio lá na década de 70. Na época, quem era o diretor era o Hal Craft, que é um dos meus diretores favoritos da história de Arecibo, maravilhoso. E ele fechou o radiotelescópio e ele comandou essa mudança da superfície do prato do telescópio. Em 1974, eles estavam reabrindo o telescópio e agora para a utilização dos astrônomos também, de forma passiva, observando o céu nessas frequências, mas também de forma ativa,
com uma outra frequência de radar, que não era o radar ionosférico, era o radar planetário. E esse radar planetário, ele é em torno de 2 GHz e ele permite que a gente consiga refletir sinais e fazer radar até Saturno. Esse é um radar muito utilizado para pesquisas de objetos próximos à Terra, né, que são os asteroides. Em Arecibo eles conseguem ter uma informação do asteroide muito precisa, onde nenhum outro lugar consegue ter. Então Arecibo ele é realmente, desde a época lá de 74, quando eles inauguraram esse radar planetário, ele realmente se estabeleceu e até hoje permanece sendo o instrumento mais importante para esse tipo de trabalho. Mas enfim, eles estavam pensando como que a gente vai reabrir o observatório. Eles queriam mostrar para o mundo que tipo de tecnologia que se tinha aqui em Porto Rico e que era de Cornell na época. Então eles foram muito inteligentes e pensaram, olha, a gente tem essa capacidade de transmitir um sinal tão potente a longa distância, por que a gente não envia uma mensagem para uma civilização extraterrestre? Então eles chamaram a mídia e tal, e eles falaram assim, ó, a cerimônia de abertura vai ser no dia 16 de novembro de 1974, eles observaram lá no céu nesse dia quem estaria visível, e eles viram que tinha um aglomerado de estrelas chamado M13 na constelação de Hércules, que estaria passando sobre Arecibo no momento lá da inauguração, da reinauguração do observatório, né, da reabertura. E então eles falaram, vamos apontar o telescópio para lá, e o radar, e vamos enviar essa mensagem. Porque na época que essa mensagem foi enviada, não se conhecia nenhum planeta fora do Sistema Solar. O primeiro planeta fora do Sistema Solar ele foi descoberto em 92, também em Arecibo, né, por um outro astrônomo que não tinha nada a ver com isso, um astrônomo que estava estudando pulsares, e ele descobriu lá uma coisa esquisita e viu que tinha um planeta fora, que deveria haver um sistema de planetas orbitando aquele pulsar que ele estava estudando. E isso abriu todo esse campo de planetas fora do Sistema Solar que a gente conhece hoje. O que era então a tal famosa mensagem de Arecibo? Ele era uma mensagem codificada em código binário e eles enviaram 1679 bits de informação. Então eles mandaram 1679 zeros ou uns. E como que eles faziam esse shift? Como que eles codificaram essa mensagem? Eles enviaram um sinal numa frequência central e eles faziam um shift de frequência dentro da banda possível. Eles punham a frequência um pouquinho mais alta e um pouquinho voltava para a frequência central. Um pouquinho mais alta, frequência central. Então toda vez que ele fazia esse shift de frequência, significava 1 e voltava para o 0. E assim eles conseguiram codificar essa mensagem com 1679 bits. Por que eles escolheram esse número? Porque esse era o produto de 2 números primos e eles acharam que se você fosse uma civilização inteligente em outra galáxia, outra estrela, ou num planeta fora do Sistema Solar, você também conheceria a importância dos números primos para a natureza. Enfim, eles enviaram isso que se você quebra esse monte de uns e zeros no número de linhas e colunas representando esses 2 números primos, você tem essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Então essa imagem ela contém muita informação. Ela inicia com a representação dos números de 1 a 10 na nomenclatura binária. Então ele está mostrando para você como que a gente vai se comunicar daqui para frente. A gente está usando números, esses números estão codificados no código binário e daqui para frente a minha mensagem está baseada nessa estrutura. Depois, logo embaixo, você tem um conjunto de números, que seriam os números atômicos dos elementos necessários para a vida. Então, você tem o número atômico do hidrogênio, que é 1, o número atômico do carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Então, todos esses números, eles estão juntos ali naquela estrutura que está representada por roxa ali nessa imagem. Depois, você tem um monte de conjuntos de números que estão representados por esses blocos verdes nessa imagem, e que na verdade eles representam as moléculas que são, como que você junta esses átomos que a gente já mostrou em cima, como que esses átomos eles estão combinados em moléculas que são as bases e os açúcares que vão formar o DNA, que você vê a estrutura, a hélice do DNA representada em azul aí nessa imagem. Na parte central desse DNA você tem um número e esse número representava um número de açúcares e bases que eles achavam que existia no DNA na época. Hoje em dia a gente sabe que esse número não é esse, é um pouco diferente. Enfim, esse DNA, essa hélice, ela termina sobre uma figura humana. Então era isso que eles queriam mostrar, ó, quem está formado ali por essa estrutura de base da vida é formado
essa representação de vida que é a figura humana. Essa figura humana, ela tem um número de um lado, que esse número ele está representando a altura média do ser humano na época, em 1974, que era 1,74 m na época. E do outro lado você tem outro número grande, que era o número de pessoas no planeta Terra em 1974, que era em torno de 4,3 bilhões de pessoas. Hoje a gente sabe que já ultrapassou 7, né? Tá bem assim. Embaixo desse ser humano, você tem o nosso endereço no espaço. Eles estão mostrando ali a representação do sistema solar. Então você tem ali o Sol representado por um quadradinho grande, e aí a terceira pedrinha ali além do Sol é o nosso endereço, tá destacado o planeta Terra. Né? De novo, ali você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e Plutão está representado como um planeta do sistema solar. E ali o tamanho, o número de quadradinhos representando o planeta tem a ver com a dimensão desse planeta no sistema solar. Depois você vê como que a gente tem a tecnologia que a gente tem para se comunicar. Então está representado ali um radiotelescópio e você vê os raios chegando, sendo concentrados num foco e talvez saindo. Então o que eles querem dizer com isso é, olha, ET, se você quer mandar uma mensagem, essa é a tecnologia que eu tenho, isso é o melhor que eu tenho na Terra. Então eles colocam embaixo a dimensão do Observatório de Arecibo. Então foi tudo isso que eles enviaram nessa mensagem. Não havia uma expectativa para que essa mensagem fosse recebida por ninguém e muito menos respondida, né? Mas qual que era o intuito? O intuito foi mesmo de levantar a discussão e porque já estavam mesmo pensando qual seria uma mensagem que a gente poderia enviar se a gente tivesse que enviar e representar a civilização humana, né? O próprio Carl Sagan participou da criação daqueles discos que foram enviados com as naves, né, com a Voyagers e tal, e então que saíram do sistema solar, daqueles astrônomos e de outros que vieram depois para o projeto SETI, que estavam apenas tentando buscar uma informação do espaço. Houve todos uns dissidentes que eles formaram um projeto METI, que seria Messaging Extraterrestrial Intelligence. E esse projeto eles querem de forma ativa, e eles enviam sinais, enviam a tabela periódica, eles enviam um monte de coisa para o espaço, e isso levanta toda a discussão com relação a risco que a gente está correndo, né? Então, será que é seguro ficar mandando sinais para o espaço se a gente não sabe quem está recebendo lá e tal? A questão toda é que o nosso planeta ele é bastante barulhento. Então, todas essas nossas comunicações e transmissões, elas vazam para o espaço. Então, se tem algum ETzinho lá buscando a gente, ele talvez já tenha encontrado e saiba exatamente o que a gente tem aqui. E toda essa questão é muito interessante de se pensar, porque ela envolve questões até filosóficas da nossa existência, né? Porque isso mudaria o nosso papel no universo. E a gente teria que cair um pouco do nosso salto de achar que o universo foi criado pra gente, o universo foi criado para os seres humanos, que nós somos os seres, a imagem de Deus e semelhança do Criador. Tudo isso cai por terra no momento que existe uma outra civilização inteligente e uma outra vida por aí, né? Na época que eu ainda estava trabalhando no observatório, a gente criou, eu juntamente com o Departamento de Divulgação Científica, a gente criou o projeto da nova mensagem de Arecibo. E isso foi uma coisa que eu divulguei bastante nas minhas redes e tal, né? E dei bastante entrevista sobre isso e tal, porque era um desafio internacional para que estudantes desenhassem a nova mensagem de Arecibo. E era uma atividade mais para aprendizado mesmo, porque os alunos tinham que aprender sobre onde estão os exoplanetas, né? Envolveu muitos alunos, a gente teve alunos até da Austrália, da Índia, Canadá, Brasil, muita gente participando, tentando quebrar os códigos que a gente colocou. Eu mesma escrevi a historinha que era tipo uma ficção científica, que eles tinham que descobrir as respostas, que era parte do desafio. Então, esse projeto ele estava bastante dependente da minha contribuição e não havia muito interesse desses administradores que hoje em dia, infelizmente, comandam o observatório, e por isso, no momento que eu saí do observatório no meio do ano, esse projeto basicamente morreu. Peço desculpas a quem participou. De qualquer maneira, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu vou ficar feliz de contar quais são as respostas daquele desafio. Na página do desafio, eles estão dizendo que vai ser feito alguma coisa por o ano que vem, e aí eu não estou envolvida de forma nenhuma nisso, eu não sei o que é que eles vão levar para frente. Mas, infelizmente, perderam a chance de comemorar os 45 anos da mensagem de Arecibo, né? Mas eu espero que os alunos não deixem de se inspirar com essa atividade que foi tão bonita.
E quem tiver interesse realmente pode me mandar mensagem e eu vou ficar feliz de conversar com vocês sobre a mensagem de Arecibo original e sobre a nova mensagem de Arecibo Desafio. Tchau!